E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelsey do canal Física, bem-vindos ao canal. E a nossa aula de hoje, pessoal, é efeito Doppler, ou seja, analisando o efeito Doppler. Revisão para o Enem, beleza? Então vamos lá galera, o efeito Doppler é o quê? É quando uma fonte se movimenta em relação ao observador, ou o observador se movimenta em relação à fonte, ou os dois se movimentam, aquela fonte que está emitindo um som. No caso aí nosso, uma ambulância e tem duas pessoas, vamos colocar aqui, né, dois rapazes aqui, beleza? Então aqui, pessoal, o que acontece? A minha fonte, que é essa ambulância aqui, a fonte aqui, ó, ela está parada. Então a frequência, o comprimento de onda que ela emite é o mesmo percebido pelos observadores, que é esse observador aqui e esse observador aqui. Então aqui não tem efeito Doppler, certo? Aqui a fonte e o observador estão em repouso. Então, nesse caso aqui, não há efeito Doppler. Efeito Doppler é quando há uma percepção do observador em relação à fonte, que é uma percepção de frequência diferente que a fonte está emitindo. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? O efeito Doppler seria este daqui, galera. Isso aqui é um efeito Doppler, ou Doppler, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a ambulância, que é a nossa fonte sonora emitindo lá a sirene, né? Ela está em movimento com a velocidade v, ela está se aproximando desse primeiro observador e se afastando do segundo observador. Note que as frentes de ondas, né, vamos colocar assim, vão se aproximando e o comprimento de onda vai o quê? Vai diminuindo, e aqui vai se afastando as frentes de ondas. E o comprimento vai o quê? Vai aumentando. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um comprimento de onda pequeno, e aqui em relação ao que a fonte está emitindo, tá vendo a fonte parada aqui? Seria esse comprimento aqui que ela está emitindo, certo? Se todo mundo tivesse parado. Aqui aumentou em relação a esse e aqui diminuiu em relação a essa frequência da sirene. Então aqui o meu comprimento de onda aumentou. E o que acontece? Nós temos lá aquela forma da equação fundamental não ondulatória, que é V é igual a lambda vezes F. Como a velocidade do som é a mesma nas duas situações, ou seja, é de em torno de 340, 350 metros por segundo o som no ar, então a velocidade do som aqui é uma constante. Então, se eu pegar a frequência e isolar, ela vai ficar assim, ó, frequência é igual a UV sobre lambda. Então, como o nosso V aqui é constante, o que eu deduzo aqui? Que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, nesse caso aqui, galera, o que está acontecendo aqui? Se o meu comprimento de onda aqui, no afastamento da fonte que está emitindo esse som, se o comprimento de onda é alto, a minha frequência é baixa. Se aqui o comprimento é baixo, a minha frequência é alta. Ou seja, o que é uma frequência alta para o som? Um som agudo. E o que é uma frequência baixa para o som? Uma frequência baixa é um som grave. Então aqui, pessoal, resumindo, na aproximação, nesse caso aqui, nós temos aqui um som agudo, a frequência é grande e o comprimento de onda é pequeno. No afastamento, o meu som é grave, frequência pequena e comprimento de onda grande, porque são inversamente proporcionais. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa dica, dessa pequena revisão, né, no Enem aí, uma revisão bacana, que já caiu no Enem, essa parte de efeito Doppler. Então, pessoal, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar essa aula. Valeu, galera, e até a próxima aula. Valeu!